Mas levando em consideração, cara, eu assim, já elogiei. Eu acho muito bacana o design da tua cerveja, essas artes. Quem que cria? Como é que é criado isso aqui? E da onde veio o nome Black School Beer? Então, minha formação é comércio exterior, então a gente trabalha com material de pesca, com importação, etc, né? Anteriormente isso eu mexia com material médico. E daí quando a gente foi com a ideia de começar a mexer com a cerveja, minha esposa que foi formada em publicidade e gosta do tema de caveira, falou, vou fazer então com tema de caveira. E ela que desenvolve todas as artes até hoje. Parabéns, ó. Pra quem não viu, ó. Olha lá. Parabéns. O nome dela é Kátia? O nome dela é Kátia. Parabéns, Kátia. A Kátia tá aqui, ó, com a gente, ó. Viu? Não, mas tá de parabéns mesmo. Eu acho muito bacana, bem feito, cara. E chama atenção, né? Chama atenção. E quem quiser comprar a tua cerveja, pode ir até lá na Sim, Black School? Hoje a gente tem o funciona? pub da Black School, né? A gente não abre todos os dias, basicamente só na sexta e no sábado, né? Mas pode entrar com a gente pelo WhatsApp, a gente consegue despachar, né, hoje via aplicativo aí, bem tranquilo para montar. A gente tem chopeira para evento, barril, tem toda a estrutura para atender as festas aí. Ah, legal, legal. E assim, falando ainda de cerveja, cara, é um mercado que é antigo, que nem falou, 2000 anos antes de Cristo, mas essa parte da cerveja vem muito recente, né? Dos caras fazendo cerveja, cervejarias, né? Como é que você vê esse mercado aí, cara? Tem muito para evoluir? Quem vai se destacar nesse mercado é os caras diferentes? Como é que vai ser isso aí, cara, na sua visão? Eu não tenho os números de cabeça exato para você para responder bem certinho. Eu tenho alguns números que eu tenho de conversas ou de alguns textos que a gente leu no passado. Vou te dar um exemplo. O mercado americano, 20% do mercado cervejeiro americano é artesanal. 80% é comercial. No Brasil é um pouquinho diferente. É 98% comercial e 2% artesanal. Então, sim, o mercado tem muito para crescer. A quantidade de gente que gosta de cerveja é grande, né? Claro que a gente tem a nossa dificuldade é despertar a vontade de alguém que não gosta ou tem algum preconceito com cerveja artesanal vir experimentar cerveja artesanal. Eu, por várias situações, já escutei assim, você faz cerveja artesanal, eu não gosto, é muito forte. Uhum. Acabei de explicar no começo do podcast para você que é a mesma coisa, né? É mais suave do que uma cerveja comercial, mais saborosa, mais suave, não tem conservante, é puro malte, etc. Então ela te entrega muita coisa. Mas às vezes as pessoas têm preconceito ainda. Então o nosso grande desafio do meio de artesanal é você conseguir trazer essa informação, essa experiência para o consumidor realmente para colocar. E tem muito a crescer, sim, com certeza. Teor alcoólico. Eu sei quando eu vou lá na cervejaria tua, eu percebo que tem cerveja com teor X de álcool, outra com Y e assim por diante. Como que você consegue calcular e medir esse teor alcoólico de casa? Porque você faz um volume grande de cerveja. Sim. Existe algum equipamento que mede o teor alcoólico das cervejas? Você tem um refratômetro que vai te medir a graduação alcoólica, que o pessoal usa muito para caldo de cana, para fazer pinga, né, para saber o Brix que tem no caldo de cana. Mas o método convencional que a gente usa é densidade. Então a gente tem um cálculo, eu vou colocar uma cerveja para fermentação com uma densidade, vou dar um número, né, de 1080, e ela vai fermentar. Daí ela vai tirar desse líquido partes sólidas e vai virar isso em álcool. E o álcool é menos denso que a água. Então quando passa lá 10 dias depois disso, esse líquido de 1080 está em 1020. Daí eu vou jogar numa fórmula e vou descobrir que ela tem 7% de álcool, basicamente isso que a gente faz. A gente divide numa fórmula por densidade. Uhum. Rafa, assim, quanto tempo, cara, você demora para fazer? Por exemplo, essa cerveja aqui que a gente tomou, quanto tempo demora para a gente poder consumir ela? Desde quando você começa a fazer até o término? Eu gosto como padrão 21 dias, ciclos de semana. A gente tem cerveja, a gente vai falar 21, 28, 35, que são por semana, né? Uhum. Que a gente faz os ciclos. E conforme as cervejas mais alcoólicas, como tem mais malte, um pouquinho mais complexo o processo de fermentação, a gente acaba levando mais dias para ficar pronta. Mas a Pilsen, em torno de 21 dias, ela fica bem legal para a gente tomar.
As IPAs, a gente adiciona um processo a mais que é o dry hop, que a gente coloca lúpulo depois da fermentação. Esse dry hop ele também dura em torno de 5 a 7 dias. Então, uma IPA, para ficar legal, a gente tira ela com 28 dias depois de feita, normalmente, para a gente consumir. Entendi. Tem uma dúvida, cara, que eu acho que... Não sei se você é o cara que toma mais cerveja que eu, né? Bem mais. Mas é uma dúvida ou um paradigma. Qual é a diferença da cerveja e do chopp, cara? Tem diferença? Sim, a cerveja, a gente vai imaginar que a cerveja é aquela cerveja de garrafa pasteurizada. Tá. O chopp é aquela cerveja que a gente tira do barril, sem ser pasteurizado. Isso que nós estamos tomando aqui é chopp. Ela foi tirada do barril e foi enchida na embalagenzinha de 1 litro, né? Essa embalagenzinha PET, sem sofrer nenhum tipo de processo de conservação, nem tipo um processo de química. Então, o que a gente está tomando aqui é chopp. Que é cerveja fresca, sem conservante, Muito bom, sem ser pasteurizado. Basicamente, essa é a diferença que você tem entre a cerveja pasteurizada, a cerveja de garrafa e o chopp que sai do barril. Cerveja escura. Cerveja escura. Ela é mais forte que a cerveja clara ou não? E outra pergunta sobre a cerveja escura. Existe uma cerveja, algumas cervejas, marcas de cerveja escura, que elas são doce, entendeu? Bem adocicada. Tipo, deixa eu falar, vou falar a marca, mas eles não estão me patrocinando. A Mouse Beer da Brahma, por exemplo. Entendeu? Diz, inclusive, que é bom ter para dar leite. É verdade isso? No final eu te explico que é verdade, com certeza. Não, as cervejas Você dá risada, Bileco, é verdade. As cervejas escuras não são mais fortes que as cervejas claras. Você pode ter uma cerveja clara muito mais forte do que uma cerveja escura em relação à graduação alcoólica, em relação ao amargor, etc. Porém, como o malte torrado, bem torrado, o mesmo torra que é feita para o café é feita para os maltes torrados. Ele vai trazer mais sabores, mais características torrado, você acaba usando nas cervejas mais alcoólicas, mais pesadas. Mas não que seja regra. Você pode fazer uma cerveja clara com 11% de álcool. No caso, a gente tem uma Imperial Russa Stout, que ela é bem escura, né? Se colocar contra a luz não atravessa, tem 11% de álcool, mas ela é escura por conta disso. Em relação a assim, tudo que a gente for de fermentação da cevada, de açúcares provenientes da cevada ou cereais não maltados, a levedura vai comer. Não vai ter sabor doce na cerveja, não vai ter esse residual doce. Porém, se você colocar um açúcar chamado que vem do leite, que é a lactose, a levedura não consegue comer esse açúcar. Daí ela fica doce. Então por isso que E dá leite mesmo. E dá leite mesmo. Viu, Bileco? E o Bileco dando risada aqui. Inclusive é bem comum a gente usar lactose nas cervejas escuras, porque ela vai deixar o corpo dela mais grosso, porque ele não vai fermentar, e vai deixar um doçor residual, né? Então tá, aquele chopp escuro, convencional, que a gente toma, que não é igual ao mouse beer muito doce, mas é meio docicado, vamos dizer assim. Ele é lactose, então. Bem provavelmente. Sim, eu não conheço a receita desse chopp, mas é provável que ele vá um pouquinho de lactose. Ele é muito parecido com o Pilsen, puxando um pouquinho mais pro doce. Quase uma caracu. Entendi. Entendeu? Já tomou caracu, já? Já tomei caracu. Eu só tomo cerveja artesanal. a cerveja doce, a galera vai mais forte, né? Porque é mais suave, né? Às vezes tem mais álcool do que aquela que não é doce. Engana, né? Engana, né? No caso das Mouse Beer, Caracu acho que não é Mouse Beer, né? Mouse Beer é um estilo de cerveja. Isso. São cervejas na faixa de 5% de álcool, não são mais fortes. As comerciais, basicamente, elas todas são entre 4,5% e 5%. Artesanal, as tuas, chega até quantos por cento de álcool? A mais alcoólica que eu tenho é 11%. 11%. É uma facada no fígado. É que você tem uma dificuldade do Fusca, acima de 10% de graduação alcoólica, você tem uma dificuldade grande de fermentação. Não dificuldade, você requer um pouco mais de cuidado. Por quê? Lembra no começo que eu falei para você lá na história da Indian Pale Ale, que você deixava ela mais alcoólica para ela estragar mais devagar? Sim. Porque assim a levedura vai comendo açúcar, provavelmente do líquido, né? Vai fermentando, vai gerando álcool, e esse álcool mata ela. Entende? Então assim, você tem uma colônia de bactérias dentro do líquido que vai estar fermentando, e conforme vai subindo essa graduação alcoólica, as leveduras vão morrendo. Então, para você fermentar uma cerveja acima de 10%, você precisa colocar uma quantidade grande de levedura
para que vai ter mais sobrevivente acima de 10%, até ela chegar na graduação que você quer. Essa graduação, na minha opinião, seria no máximo uns 14%. Mais que isso, com levedura, você não consegue fazer. Só se você colocar álcool na cerveja realmente. Aí E vira um tubão daí. Não, você pode destilar a cerveja, que é o álcool que você gerar, e colocar nela de volta. Né? Não é errado, não é blefe, na verdade. Você só está fazendo um produto mais... Você pode separar a cerveja, destilar o álcool. Seria um turbinho, né? Um turbinho. Eu falei para você, a cerveja aceita tudo, na verdade. É muito fácil de você colocar especiarias e... Né, frutas, especiarias, no caso o álcool também. Inclusive a Imperial Stout, é gostoso de colocar um pouquinho de Jack Daniels nela. Aí sim, né? Fica bem turbinado. Eu já tomei cerveja de chocolate. Confesso que eu não gostei muito. Mas eu achei que era doce, mas pô, tava amargo pra caramba.